Olá, estamos aqui hoje estreando o nosso estúdio de podcast. É uma alegria começar esse novo trabalho para a honra e glória de Deus. E hoje eu trouxe um convidado bastante especial aqui, porque nós vamos falar de um tema sugerido por ele, que chama-se de pai para filho. Então, nada mais, nada menos que eu gostaria que o meu entrevistador hoje eu não vou ser entrevistador, eu vou ser o entrevistado, mas eu quero apresentar o meu filho, Caian Vieira, meu entrevistador. Aê! Beleza, pai? É nóis. É nóis! Pô, legal pra caramba tá aqui. Como você disse, a ideia surgiu do Espírito Santo. Porque eu tenho muitas dúvidas, né? Eu te falo isso desde quando você começou a estudar mais profundamente isso, pra galera de casa saber, né? Meu pai estudava muito, muito, muito. E desde quando você começou a estudar, começou a surgir muitas dúvidas, né? E a gente conversava, né? Nas pizzas, nos churrascos, né? E aí veio a inspiração, falei, pai, que tal a gente externalizar isso para as pessoas? Porque tem muitas perguntas que eu tenho, que eu faço aqui para você, e as pessoas precisam saber, né? E Muitas vezes as pessoas até já às vezes sabem, já né? até Mas tem sabe. muitos que não Tem sabem. muito que não sabe. Tem. Então, esse nome desse vídeo desse podcast que você sugeriu, de pai para filho, é muito sugestivo porque é o conhecimento transmitido, sabe que é, dentro do Sim. judaísmo, as coisas são passadas dos pais para filhos e Hum, nunca se perderam. por gerações. E nós precisamos passar de pai para filho. Mas também, quando se fala de pai para filho, é do nosso pai maior, é de Deus para nós. Legal. Foi Sim, muito, sim, muito sim. boa essa ideia sua Não, de foi assim, esse nome. a ideia foi de tirar dúvidas, né, que eu tenho, né? Nada menor que você, meu pai, para responder elas, mas justamente de pai para filho, do nosso pai falando também para o nosso coração, Com né? certeza. E é uma alegria muito grande, né? Vamos começar o primeiro, né? Podcast Primeiro episódio podcast de pai para filho. É, do canal Leonel Leonel. Vieira, isso aí. A gente depois, né, vai colocar todos os canais, as redes sociais na descrição. A gente gostaria, se você quiser, falar um pouquinho pra galera te seguir, né, Aham, nas sim, redes. eu vou. Por favor, né? Inscreva no canal, Por né? favor, se inscreva no canal, compartilha Compartilha e vem aí. com a gente. Nós vamos fazer lives aqui. Lives também. E você vai poder fazer aqui, você que vai assistir, é, perguntas ao vivo também. Aqui. E se a gente não é o sabedor de tudo, mas aquilo que a gente souber, a gente vai responder. É isso Tá bom? aí. É Vamos isso aí. lá? Vamos lá então. Pai, comecei, assim, eu tenho algumas perguntas, né, que eu separei, é óbvio, né? E uma delas, eu tenho uma dúvida com relação por que nós precisamos orar. Para que orar? Porque a oração, tal, a gente faz, a gente aprende lá na igreja, o padre quando eu ia lá falava, ou o pastor fala para você, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas para que nós precisamos orar? É, orar faz bem para nós. Faz bem para nós. Tem gente que pensa que orar é a mesma coisa que adorar. Não, adorar é uma coisa. Uhum, A adoração nós fazemos a Deus, mas a oração nós fazemos para Deus, diretamente, né? para Deus nos ajudar, nos Uhum, socorrer, nós precisamos orar para termos uma comunhão com Deus. Nós precisamos orar para certo. que nós abramos nosso coração para que Deus realize as nossas petições, para que Deus possa nos socorrer. Mas aí muitos perguntam, mas Deus já não é um sabe de tudo, então por que que nós precisamos pedir? Sim, eu vou explicar mais para frente por que é que Deus sabe de tudo, Ele é soberano, todo-poderoso, mas nós precisamos orar para ter essa comunhão com Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Certo. Você tem um amigo, e você considera muito esse amigo, ele considera muito você, mas porém, de repente, você passa um longo tempo sem falar com esse amigo, tá? Uhum,
o amigo não sabe o que você está passando, você não sabe o que o amigo está passando. Aí, dali um pouco, um aparece para o outro e vem pedir alguma coisa. Aí fala, nossa, mas você nem fala mais Faz tempo que você comigo. não fala comigo, você vem pedir coisa? É, Então eu não sei nem como você está. sim. Então é assim nós com Deus também. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus, nós precisamos ter essa intimidade com Deus. A oração é uma intimidade. E Deus nos deu essa abertura. Olha, gente, isso é maravilhoso. De podermos falar com Deus. Antigamente, antes de Jesus, as pessoas levavam as suas petições aos sacerdotes. E os sacerdotes apresentavam essas petições a Deus. Pelo povo. O sacerdote intercedia pelo povo diante de Tinha Deus. um intermediador ali. Exatamente. Só que depois, quando Jesus morreu, a palavra diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Então, abriu essa janela. E a partir dali, Jesus nos deu essa autoridade pela sua morte e ressurreição, de todos nós somos sacerdotes de Deus. Nós podemos oferecer os nossos sacrifícios de louvor e de oração diretamente a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos sacerdotes, você é sacerdote, eu sou sacerdote, tem muita sacerdotisa por aí, então nós podemos orar diretamente a Deus, lógico, em nome de Jesus, porque foi através de Jesus, da sua morte, ressurreição, que abriu esse véu, foi rasgado e nós podemos direcionarmos a Deus. Vamos começar lendo aqui uma leitura, certo. Lá em Tiago 4, 2 e 3, Paulo fala assim, perdão, Paulo não, Tiago, né? Porque essa é uma epístola, as cartas de Paulinas e outras coisas. Desculpa aí De boa. Tiago fala assim, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis. Ou seja, o homem luta, mata, cobiça, mas não pede para Deus. Ele corre atrás, ele continua dando murro na ponta de faca, dando murro no muro, mas não pede ajuda para Deus para derrubar esse muro. Parece que nós como seres humanos, a gente insiste, não, vou fazer tudo sozinho. De agir sozinho. Eu vou fazer sozinho esse negócio. Em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10, ele fala assim, e seguintes, fala assim, que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as forças espirituais e potestades no mundo espiritual. Ou seja, tem coisa que nós podemos lutar contra, podemos combater, podemos debater com nossos irmãos. Porém, tem coisas que só é no mundo espiritual, é acima de nós. E nós não sabemos a guerra que existe acima de nós. Sim. E quem combate por nós é Deus, através dos seus anjos. Esse combate nós não podemos travar, não é contra a carne, contra o sangue, é contra as forças espirituais do mal que está nos ares. Às vezes tem muitas pessoas, pai, e eu me incluo nessas pessoas às vezes, já passou na minha vida, assim, da gente querer lutar essa luta sozinho, né? Achar que a gente tá, não, eu dou conta disso e na verdade, não, você não tem que lutar sozinho essa luta. Não tem que lutar sozinho. Né? Aí, Tiago continua a falar assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja... O que quer dizer isso? Traduz aí pra mim. Traduzir pra você, gastardes em vossos deleites. É a mesma coisa que você falar assim, Deus e Senhor, ajuda eu a ganhar na Mega Sena da virada. Eita, nós. Ajuda eu a ganhar na Mega Sena da virada que eu vou ajudar um montão de gente. Mas, porém, eu vou viajar o mundo inteiro. Eu vou comer lagosta. Eu vou... Ou seja, você está pedindo uma coisa sem necessidade. Você poderia muito bem passar sem isso. Ou seja, essa promessa, essa boa intenção, esse coração... que você demonstra, que a pessoa demonstra que vai fazer o bem. Poxa, nós precisamos fazer o bem com aquilo que nós temos, no meio que nós temos. E não necessário nós ganharmos na Mega Sena da virada para poder fazer o bem. Sim. Jesus disse assim, aquela viúva que depositou as moedinhas,
ela deu muito mais do que aquele fariseu que chegou lá e jogou um monte de moeda dentro do cofre do templo. Ela deu Então, o último recurso, né? exatamente. Então, Ah, gastar com nossos deleites é gastar com aquilo que não é necessário. Nós vamos, e talvez, se nós ganhássemos, se Deus atendesse esse pedido nosso, talvez nós perderíamos aquilo que é mais importante para Deus, a nossa alma. Porque nós poderíamos virar um orgulhoso, nós poderíamos fazer os nossos deleites por aí, que quer dizer muita coisa, nossas orgias, ir lugar que não caberia nós irmos, e essas coisas todas. uhum, Aí continua a palavra, não devemos fazer a coisa certa, olha só, certo, nós precisamos fazer a coisa certa, não podemos fazer a coisa certa de um modo errado, certo, certo, certo? certo. Pedir a Deus em oração é certo? É, mas não de modo errado. Precisamos fazer a coisa certa do modo certo. E o que é? Como seria essa coisa? Como é que seria esse pedido do modo certo? Olha o que diz Mateus 6, de Uhum, 7 a 8. uhum, E orando, não useis de vãs repetições. Entendeu? certo. Como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos despedir. Mateus 6,10 diz a oração do Pai Nosso. Lá no versículo 10 de Mateus 6 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ué, mas aí, se é para fazer, Senhor, se Deus já sabe tudo o que acontece, por que nós temos que pedir para Deus fazer a vontade dele? Por que nós pedimos? Essa é uma boa pergunta, né? Se a vontade de Deus Ele sabe tudo. Exatamente. Se a vontade de Deus sempre prevalece, por que precisamos pedir a Deus que ele faça a sua vontade? Mas a vontade dele já não é feita. Já não é feita, ele né? não é Deus, é tudo. Veja bem, o que diz João 5, de 14 a 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, então o que pedimos, sabemos que alcançarmos as petições que lhe fizemos. Entendeu? Se esta é a confiança que temos nele, se nós confiamos nele, nós temos fé em Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele vai nos ouvir. Ou seja, você não tem que ficar. Você não tem que pedir coisas que. Se você pedir coisas que não é da vontade de Deus, óbvio que as coisas. O que eu acabei de falar no prêmio da Mega Sena. Uhum. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que disse que. Eu não vou dizer Sim. o que é para não rotular, mas que é uma pessoa que tem uma função na igreja, que chegou uma mulher e falou para ele assim: será que dá para você orar por mim para que o marido, a esposa do meu amante, separe dela para mim ficar com ela, para mim ficar com ele? Pedindo para Deus. Olha só, a mulher queria que a pessoa orasse para que o marido, a esposa do amante, Sim. a esposa do amante dela, largasse dela para ela ficar com ele. Jamais isso está de acordo com a vontade de Deus. Jamais, Deus jamais vai. Aliás, a palavra diz lá em Provérbios 8, 9, que esse tipo de oração é uma abominação contra Deus. É uma abominação fazer esse tipo de pedido. Muitas vezes nós ouvimos falar aí, plaquinhas nos postes colados por aí. Unimos casais, fazemos a pessoa se dobrar. Gente, isso é abominação. Abominação. Se fosse para. Se isso valesse alguma coisa, fosse abençoado uma união dessa. Imagina. É que não faz sentido. Fazer sentido unir um casal, uma pessoa que talvez não quisesse. Sim. Aí vai se unir por causa. Como é que eu vou fazer. Como Deus, pelo muito que você fala, Deus não invade, né? Ele não. A vontade de Deus é o nosso bem e tal, mas a gente precisa ter coerência na nossa oração. Com certeza. Isso, pai? Isso. Nós precisamos ter coerência de fazermos a nossa oração e sabemos, será que é a vontade de Deus que isso aconteça?
Primeiramente, nós temos que pedir, Senhor, eu estou orando para o Senhor aqui. Eu estou pedindo, se for da tua vontade, faça acontecer E isso na é, minha e, é, vida. e é interessante porque Jesus veio e nos ensinou a orar, né? A Nos oração do ensinou a Pai orar. Nosso é tão completa. Quando nós dizemos lá, primeiramente nós dirigimos a Deus como Deus Supremo. Pai Pai Nosso. nosso que estás no céu. Nós estamos reconhecendo a santidade de Deus que está onde? No céu. Santificado seja o teu nome, ou seja, Deus, Senhor é santo, seja o teu nome em todos os lugares. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós estamos pedindo para Deus que a paz, a alegria, tudo aquilo, nós estamos abrindo o nosso coração Uhum. para que Deus venha fazer em nós um lugar Morada, onde né? ele possa morar. Uhum. Venha a nós o teu reino, onde ele possa colocar em nosso coração o seu trono, morar em nós, que Jesus venha morar em nós, que o Espírito Santo venha morar em nós, que Deus mora em nós através do Espírito Santo que está em nós. Uhum. Mas vamos continuar assim, ó. E como saber qual é a vontade de Deus? Boa. Essa é a questão. Aí que tá, né? A gente tá pedindo para ter coerência, né? Para pedir de acordo, De com, acordo a com a vontade. vontade dele. E como saber qual que é a vontade dele? Porque é um conflito de interesses também. Você for pensar, poxa, eu quero muito uma coisa, eu quero muito tal coisa. E me fez lembrar de uma cena do The Chosen, né? Com o Tiaguinho. Aham. Poxa, o Tiaguinho queria ser curado. Muito. Ele era o que mancava ali. Mas Jesus, me corrija se eu estiver errado, pai. Mas naquele momento, a vontade de Deus, né? No coração de Jesus, não era que ele fosse curado, né? É, porque através da enfermidade dele, ele poderia converter muita gente. Então, essa passagem lá no Jesus, ele deixa bem claro que o Tiaguinho, ele mostrando que ele sendo um deficiente e estando seguindo Jesus apesar das suas dificuldades. Então, muitas pessoas que não teriam nenhuma deficiência Nossa. deveriam É forte. seguir, porque isso é um testemunho muito forte. Um testemunho muito forte. E a vontade de Deus, né? E a como que a vontade de gente Deus sabe naquele que... momento. Como é que a gente... Você lembra que o personagem Jesus, que Jesus fala para ele, né? Sim. Representado pelo personagem, fala assim, na hora certa. Porque você evangeliza muito mais na situação que você está do que se eu te curar Nossa, agora. eu chorei muito E ele, nessa parte. e ele trouxe a mulher dele que era cega e Jesus curou ela. Aham. Mas vamos lá como responder na pergunta, como saber qual é a vontade de Deus? Aí eu vou lá. É quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo e a nossa oração não seja para pedirmos coisas que leve a nos prejudicar ou prejudicar alguém, que leve-nos a pecar ou a fazer alguém pecar e colocar em risco a nossa salvação. Porque a nossa Sim. salvação para Deus é prioridade. Deus quer que todos se salve. A oração deve estar dentro da vontade de Deus, porém a oração fora da vontade de Deus não será atendida. E é abominável aos ouvidos de Deus, como aquele exemplo que eu dei da pessoa que pediu para fazer uma oração para que ela pudesse ficar com o amante. Provérbios 8:9 diz que a abominação aos ouvidos de Deus a oração que pedimos coisas absurdas. Por outro lado, Canhão, segundo as Escrituras, a vontade de Deus, sem as nossas orações, não serão executadas. Oxe, agora... Eita, agora... Oxe! Agora pegou. Agora pegou. Como não? Deus não é soberano? Deus não é soberano? Não foi Deus que fez a terra? Não é Ele que manda nessa bagaça toda aqui? Sim. Tá, Deus é soberano, só que aí nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Marca aí. Por que Deus respeita o nosso livre-arbítrio? Se nós não pedirmos a Deus, nós temos uma necessidade e não pedimos, que somos orgulhosos. Por que o maior dos pecados é o orgulho? Porque o orgulhoso, ele quer resolver tudo sozinho. Sim. Aquilo que você falou no começo. Ele quer combater, ele quer fazer do jeito dele. Ele não se humilha diante do Deus como um Deus grande, soberano e poderoso. O orgulhoso não se humilha diante de Deus. Então, por isso que o orgulho é um pecado abominável diante de Deus. Veja lá em Timóteo, 1 Timóteo. Timóteo, segundo, né ou não? Não, 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 4. Desculpe. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam
deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha só, você pensou? Deus quer que nós devemos orar uns pelos outros, orar pelas nossas autoridades, as pessoas que têm o comando do nosso município, do nosso estado, do nosso Uhum. país, de todos. Nós devemos, para que nós tenhamos uma vida sossegada, nós Sim, tenhamos paz. sim. Ah, mas eu não votei nesse candidato, eu não votei nesse presidente, eu não votei nesse governador, então eu não vou orar por ele, mas não adianta. Ele está lá e foi colocado lá, e se nós não orarmos, ou para Deus mudar a vida, o comportamento dele, Sim. ou para tirá-lo de lá, tá? E Deus atende, porque Deus já derrubou imperadores, derrubou ditadores, derrubou reis, entendeu? Porque estava oprimindo o seu povo, mas através de orações. Quando o povo coloca o joelho e ora, Deus entra em ação. Isso é muito importante, porque geralmente não é o político que eu gosto, né? É, Essa é uma discussão muito grande na internet, né? exatamente. As pessoas não é o político que eu gosto. Então eu não vou orar. Então eu não vou falar, não, esse cara tem que se lascar mesmo, né? É, E perante isso a gente tem que ter uma atitude de cristã, uma com atitude certeza. diferente, né? Diferente, porque senão a gente vai se igualar aos os ímpios. Sim. No o versículo lá 4 que ele diz assim, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Espera aí, se é da vontade de Deus que todos os homens se salvem, por que devemos orar? Não é vontade de Deus, Deus não é soberano? Aí que está a chave da questão. Ah, é. Precisamos voltar ao princípio para entendermos o presente. Certo. Muitas vezes a gente tem que recomeçar para entender o presente. E o começo da Bíblia está aqui em Gênesis. Eu escrevi na minha folha aqui, mas quem puder ler aí, Gênesis 1, de 26 a 28. Olha, presta atenção nessa leitura de Gênesis 26 a 28, que nós vamos começar a entender por que, que nós temos que orar se Deus é soberano e pode fazer a sua vontade. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus deu aqui o domínio para o homem. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou e deu e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Continuando, a mesma coisa é repetida no Salmo 8, no Certo. Salmo 8, de 4 a 8, que diz assim: pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os céus, sobre os seus pés, tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Agora, em cima dessa palavra, Hum. desse salmo, por que que o diabo ficou com tanto ódio do homem? Por que que ele tem tanto ódio do homem? Porque ele falou assim, não é possível, ó, pensamento meu, o Deus criou um mundo maravilhoso, um paraíso, e deu para esses seresinhos carnais, insignificantes, e eu aqui, todo poderoso. Então ele ficou com muita inveja. E quando ele foi lançado, ele se rebelou lá no céu, o primeiro pecado não foi cometido no Éden, sabia? Não. O primeiro pecado foi cometido no céu, quando o diabo desobedeceu a Deus. E Deus Hum.
Isso é novidade, hein? É novidade. E Eu Deus não sabia. lançou, através de Miguel e seus anjos, lançou o Satanás para a terra, e com ele era muito bom de bicaria, ainda continua sendo ainda bom de bico, que ele arrastou lá um Hum, terço dos anjos do céu. Sim, sim, sim. A nossa oração é uma questão de legalidade e jurisdição. Olha só, quando Deus nomeou o homem para governar a terra, Deus jamais passará por cima da sua autoridade que ele mesmo concedeu. Sim, sim. Ele não entregou a terra para o homem. O homem precisa pedir a Deus para que ele possa interferir. Entendeu? Então, Sim. olha, o Salmo 115 fala assim: os céus são os céus do Senhor. 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. No céu, lá é Deus. Agora a terra, quando Deus fez a terra, que ele entregou ao homem toda a autoridade, falou: ó, administra isso aí. Cuida aí, você vai reinar sobre os animais, você vai reinar sobre os vegetais, você vai fazer aqui nessa terra, você vai ser o administrador, pode dar nome aos animais, pode fazer tudo. O que o homem fez? Deus só deu uma condiçãozinha. Falou assim: você não pode comer da fruto da árvore da vida, porque o dia que você comer, com certeza morrerá. Hum. Deus deu essa advertência. Aí, por que o diabo é chamado o pai da mentira e a Bíblia fala que quem mente é filho do diabo? Quem já não contou uma mentira, mas a gente se arrependendo, a gente volta atrás. Sim. Pelo amor de Deus, perdoa-nos nossas mentiras, meu Deus, porque a gente cai no pecado, mas a misericórdia de Deus é maior. Quando Deus falou, não come do fruto daquela árvore, o que o homem fez? Ele foi lá e pecou, ele desobedeceu, ele preferiu dar ouvido à serpente do que crer naquilo que Deus tinha dito para ele. E através do pecado, ele entregou para o diabo a autoridade para o diabo agir nesse mundo. Porque quem tinha o poder de agir no mundo é o homem, que Deus Quem deu. mandava e desmandava aqui nessa terra, Era o homem. desde que obedecesse a Deus. Exatamente. Os que Deus, Obedecer essas regras. as regras que Deus mandou. Por isso que eu falo para você, você constrói uma casa, você compra uma casa, aí você tá prontinha a casa, bonita, você pinta bonitinha, aí você pega, fala, eu vou alugar essa casa. Você pega essa casa e aluga, e põe um inquilino, vai lá, faz um contrato, você vai ficar lá 2 anos, depois desse contrato eu posso renovar ou não renovo, tá? Aí o inquilino entra nessa casa, ele pode chegar lá dentro e derrubar todas as paredes? Não. Não. Ele pode mudar de cor, pintar a casa? Pode. Pode. Mas derrubar a parede. Só que tem uma coisa, depois que ele entrou lá, que já está morando, você continua sendo dono da casa? Sim. Mas quem tem a posse? O inquilino. Ele que tem a posse. Deus continua sendo dono do mundo, Sim. mas quem tomou posse desse mundo? O homem. O homem. Quando o homem entregou a chave do mundo para o outro, que eu não vou falar o nome dele agora, A posse acabou. ele ficou livre para agir nesse mundo. Sim. Aí eu te pergunto, muitas pessoas já perguntaram por que acontece tanta maldade nesse mundo? Por que Deus permitiu que o Hitler começasse a Segunda Guerra Mundial, onde levou milhões de pessoas à morte? Uhum. Por que tantas crianças morrem de fome em todos os lugares? Por que Deus não intervém nisso? Deus não pode intervir, porque senão ele estaria passando em cima do seu próprio estatuto. Ele estaria passando por cima da sua Constituição que ele fez, do contrato que ele fez com o homem, da autoridade que ele deu para o homem e que o homem entregou para o diabo. Ah, mas o diabo então não poderia agir? Pode, porque o homem entregou essa autoridade para o diabo através do pecado, quando Sim. o homem pecou, Adão. E hoje nós carregamos essas consequências. Só que aí Deus mandou Jesus e nós sabemos que isso tudo, esse contrato, tem um prazo determinado. Nós não sabemos o dia e a hora, mas esse contrato tem um prazo determinado. Jesus vai voltar aqui e vai resgatar a terra de novo para Deus, para que a terra volte a ser o paraíso que Deus planejou
para o homem lá no Éden. Amém. Só que dessa vez, sem o Sem o diabo. pecado. Porque o diabo vai estar preso lá pros quintos, onde ele não devia nem ter saído. Eu pego um gancho um pouco com essa analogia, fazendo uma analogia, né? A essa questão do homem abrir, né, as portas para o pecado, né? Para o inimigo. Isso, se a gente trazer para a nossa vida, né, cotidiano da nossa vida, é exatamente, a gente acaba repetindo isso que foi feito lá atrás, Com certeza. né? Coisas como um casal que tem o adultério, que abriu as portas para o inimigo, né? Uma amizade de um problema, que você abriu as portas, enfim. Eu poderia enumerar aqui várias situações que a gente acaba... É como se fosse um registro, né? Inimaginário da gente, que a gente repete essa ação. Todo momento a gente acaba repetindo essa ação. E abrindo a porta Abrindo a porta. Às vezes nem percebe, né, pai? Às vezes Olha, você tá aqui, você tá numa... Alguém fechou você no farol, você já fica xinga, bravo, já fica xinga. irai. A palavra diz, irai-vos e não pequeis. Pedro fala assim, irais e não pecais, não pequeis. Não vá dormir sobre a sua ira. Ou seja, você tem o direito de irar? Tem. Todo mundo tem o direito de irar. Mas uma coisa é você irar, outra coisa é você pecar. A partir do momento que você fica nervoso com uma coisa, mas se você passa para agressão, para o xingamento, para ação, você transformou sua ira em ação, aí já é pecado. Você falou uma coisa muito importante, casamento. O casamento precisa ser blindado entre a mulher e o marido. Sim. Porque é o seguinte, a partir do momento que um comete um adultério ou que quebre essa confiança que existe entre os dois, é a mesma coisa que Adão fez lá no paraíso. Ele abriu a janela, entregou o teu casamento na mão deu licença para o diabo agir dentro da sua casa, da sua família. E por isso que nós vemos muitas vezes que as famílias, a partir dali, se a pessoa não voltar, imediatamente o casal não voltar para Deus, se perdoarem e pedir perdão a Deus e voltar novamente e fechar de novo essa porta, pode ter certeza que esse casamento não vai ficar bom, vai acabar se separando, alguma coisa vai acontecer, porque a consequência vai vir para os dois e para os filhos. A gente sabe que uma separação traz consequências gravíssimas e a família nunca mais será a mesma. Até por isso que a gente precisa, né, pai? A oração é como você estava falando, né? A oração, ela é um artifício nosso, uma arma, né? Como é que o marido e a mulher conseguem brindar seu casamento? Orando junto. Sim. Levando os filhos a orar junto. Sabe? Agradecendo a Deus a refeição. Orando antes de deitar, abençoando os filhos. Antes de dormir, depois que estão dormindo. Através da oração, marido e mulher brinda o seu casamento. E que, como você falou, Deus ele não invade, né? Ele não invade a privacidade. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Às vezes ele vê que a pessoa está sofrendo e ele quer ajudar, mas ele espera porque eu disse, existe uma legalidade. Uhum. O mundo espiritual é como... tem alguma coisa semelhante ao mundo carnal. Existe uma legalidade e Deus não pode quebrar a legalidade que ele mesmo estabeleceu. Sim. Porque senão ele estaria quebrando nosso livre-arbítrio, ele estaria quebrando um contrato que ele fez. Seria contraditório, né? No céu é feita a vontade de Deus, mas na terra, para que seja feita a vontade de Deus, ele espera que o homem, o administrador desse mundo, peça. Certo. Peça. Por que acontece tantas coisas ruins nesse mundo? Porque o homem deixa de ter essa intimidade com Deus, deixa de pedir em oração as necessidades. Uhum. Mas o mundo não foi feito por Deus. O mundo foi feito por Deus. Então por que isso acontece? Não é de Deus? Sim, mas o domínio de Deus, Deus deu ao homem. E como alguém que é dono de uma casa, aluga aquilo que eu falei para você. O domínio do mundo hoje não está na mão de Deus. Está na mão do homem, só que infelizmente o homem tem mais comunhão com o diabo do que com Deus. Porque não ora, não busca. E por isso nós precisamos nos blindar. Eu vou ler uma leitura para você. Certo. Veja lá. A tentação de Jesus no deserto.
Lucas 4, de 5 a 6. Lucas 4, de 5 a 6. Por que que Deus age nesse mundo? Ele diz assim, o diabo levou Jesus, né, ao monte alto, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Todo mundo conhece essa passagem. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Olha aí, Uhum. porque a mim me foi entregue e dou-o a quem eu quero. Olha só. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Caramba. Você pode ver que Jesus respondeu para ele? Jesus poderia muito bem falar assim, mentira sua, esse mundo não é teu. Você não tem nada aqui. Mas Jesus não falou isso. Jesus apenas repreendeu. Foi a primeira vez que na Bíblia que alguém expulsou o demônio. Sabia disso? Não. A primeira vez foi que Jesus chegou e falou, retira-te, Satanás. A palavra diz também, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele dai louvores. Então, Jesus, nessa hora, usou o poder do Espírito Santo que ele recebeu no batismo do Jordão, que desceu lá. A Uhum. Trindade esteve presente no Rio Jordão. Uhum. A voz de Deus que veio do céu, esse é meu filho amado, em quem me compraz, e o Espírito Santo que desceu em forma de pomba, e Jesus. Então a Trindade Santa estava lá. A partir daquele momento que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Antes não foi levado, porque talvez se ele tivesse sido levado, embora ele sendo Jesus, sendo Deus, ele ainda não estava preparado para encontrar com o diabo. Uhum. Porque ele era Deus, mas também era homem. Sim. Então, quando o Espírito Santo que ele recebeu, ele foi para o deserto, a palavra diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado. Como se fosse para ser preparado para a vida pública que ele tinha que fazer nesse mundo. Tipo uma Então, aprovação, né? exatamente. Então Jesus não repreendeu o diabo, falou, é mentira, esse mundo não é teu. Não, ele ficou quieto, porque ele sabe Uhum. que o diabo domina no mundo, porque o homem deu legalidade para o diabo governar. Uhum. Então, ó, veja que Jesus, ele não desmentiu o diabo, só mandou ele se retirar. Deus continua sendo soberano no céu e na terra, desde que o homem peça auxílio através da oração. Você entendeu agora por que precisamos orar em todo instante, como diz o apóstolo Paulo, orar sem cessar? Amém. O apóstolo Paulo assim, orai sem cessar, com ações de graça. Então nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Orarmos para que Deus possa agir nosso favor. Deus não respeita o nosso livre-arbítrio. A palavra diz, Jesus diz lá para a samaritana, que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que adorem em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. O que Deus mais espera de nós é que nós sejamos adoradores. Tem gente que fala assim, eu adoro aquilo, eu adoro aquilo. Tudo bem que Deus não leva isso em conta, porque sabe que isso é uma força de expressão. Um ditado popular, Mas né? a palavra adorar é somente a Deus. Você não adora a sua esposa, você ama ela. Uhum. Tá? Você não adora... eu não adoro o meu carro porque ele é bonito. Não, eu gosto muito do meu carro. Nós só adoramos a Deus. É isso que Deus espera de nós. Ele respeita nosso livre-arbítrio. Ele não age sem a nossa permissão. Uhum. Amém. Ele tem poder para isso? Tem. É todo poderoso. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, ele vai respeitar o contrato que ele mesmo fez, o estatuto que ele mesmo fez, de deixar que o homem administrasse esse mundo. O homem optou pelo pecado, aquele que opta pelo pecado, ele vai viver como um pecador, ele vai sofrer as consequências do pecado. As consequências do pecado é como assim, todo pecado tem perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só existe 2 pecados que não tem perdão. 2. Mas não é um só, não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, existe um outro que não tem perdão. E nós rezamos ele, oramos nele quase todos os dias, que está no Pai Nosso. Quando ele diz,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Quem não perdoa, não recebe o perdão de Deus. Então, quem tiver ódio, quem tiver mágoa no coração, perdoar não é fácil. Você pode... você peça para Deus tirar aquela mágoa do seu coração, mas perdoa. Aquilo vai desaparecer. Quantas vezes eu estou chateado, Caia? Eu estou triste assim, e falo, Senhor, perdoa meus pecados. E tira essa tristeza do meu coração, tira esse ressentimento, tira esse sentimento ruim que eu estou sentindo. Ontem mesmo eu estava assim. E dali a pouquinho eu começo a melhorar. Deus está presente no meio de nós, Ele está aqui agora. E você orou, né? Eu orei, eu quero. Senhor, se for conforme a tua vontade, faça com que eu consiga aquele emprego. Porque às vezes aquele emprego vai levar você a ter dignidade, sustentar sua família, mas às vezes aquele emprego vai te levar a perder a alma. E se for acontecer isso, Deus que sabe de todas as coisas, o passado, o presente e o futuro, Ele não vai deixar que isso aconteça na sua vida. Se for da tua vontade, cura essa enfermidade. Porque, como você citou lá o Tiaguinho, do The Chosen, que Jesus não o curou, de repente aquela intimidade é para a glória de Deus. Eu já pensei, já aconteceu coisas na minha vida que eu pedi para Deus, eu acho que muita gente já aconteceu isso também, e que não foi atendido, né? E a primeiro momento, você fica meio assim, cara, poxa, velho. Pô, Deus, né? Já posso ser muito sincero aqui, eu já até fiquei bravo. Poxa, eu tô aqui, Senhor, eu tô aqui do seu lado, tô orando por você, tô orando pra você. Tô aqui pedindo, coloquei meu joelho no chão e a coisa não aconteceu. Só que depois de muito tempo, eu entendi que foi melhor assim. E às vezes pra coisas que eu nem orei. Deus sabia do meu coração só. Mas coisas que eu nem orei aconteceram. Uma delas pra mim é o Bateras, né? O Bateras aconteceu na minha vida, né? Eu tenho uma escola de música. E aconteceu assim, ó. Eu conheci minha sócia num dia. Depois de 3 dias eu já tava alugando um imóvel. Ou seja, Deus, ele agiu da forma dele. Eu não tive controle nenhum das coisas. E às vezes a gente quer ter o controle, né? A gente quer orar e ainda assim ter o controle da oração, controle de Deus, né? Que aconteça do nosso jeito. Do nosso jeito. Deus faz acontecer do jeito dele que seja melhor para você. Sim. Você diz assim, eu nem orei. Mas pode ter certeza que Deus sabe das nossas orações, das nossas palavras, antes mesmo que elas saiam da nossa boca, Ele já conhece o nosso coração. Nossa. Então, se você desejava no seu coração e pedir a Deus, mesmo sem verbalizar, né? verbalizar o pedido, Deus já sabia que aquilo era desejo do seu coração e fez acontecer. Porque você já orava dentro de você. E o Espírito Santo que mora em você ouvia essa oração e entregava ao Pai. E Ele fez isso virar realidade. Tá bom, Caia? Amém. Alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, pergunte aqui que a gente vai procurar responder. Se você tiver sugestão de algum podcast que nós possamos fazer aqui, de algum vídeo, de algum assunto, você pode colocar aqui embaixo. Eu só te peço um favor, compartilhe, ajuda a divulgar o nosso canal. Nós vamos fazer muitos podcasts, muitos vídeos aqui, e que seja para honra e glória do nosso Deus. Amém. Antes de nós começarmos esse podcast, nós oramos aqui, pedimos para Deus colocar os anjos dele sobre esse lugar, colocar em nosso coração a sua vontade daquilo que nós fôssemos falando aqui, tá bom? Então, ajuda-nos a divulgar esse podcast. E obrigado, Caian, por todas as perguntas. Eu que agradeço, pai. Estaremos aqui com mais perguntas ainda. Eu quero pedir para você realmente curtir, compartilhar, se inscrever aqui, ative o sininho aí, tá? Coloque sua pergunta aqui nos comentários, porque, como meu pai falou, vai ter vários podcasts aqui, vai chamar outras pessoas. Eu vou voltar aqui também com algumas outras perguntas. E tem muito mais novidade vindo aí, né, pai? Acho que tem muitas, não? Muito, muito. Então... Hoje foi de pai para filho! Valeu, galera! Valeu, galera. Até a próxima. Valeu!